quebra. Quebra. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast StarMédico.podcast. Acompanhe-nos nas redes sociais e no YouTube também. Já temos alguns episódios gravados e hoje temos uma convidada especialíssima aqui, uma amiga, para dizer a verdade. Eu estou muito feliz dela ter aceitado o convite. A doutora Cris Cavalcante, ela tem a graduação de Medicina pela UFAL, residência médica em Ginecologia e Obstetrícia também pela UFAL, e ela é sexóloga pela Faculdade de Medicina do ABC. Além disso, também ela tem graduação em Psicologia pelo SESMAC, onde ela lecionou por 22 anos e escreveu aí 3 livros sobre sexologia. Então, assim, tema que todo mundo não gosta, só que não, né? Todo mundo gosta. Isso é muito legal, eu estou muito feliz de estar aqui. Cris, muito obrigado pela tua presença. Querido, isso é um prazer Obrigado, imenso. Obrigado. Vamos conversar e ver o que é que as pessoas precisam saber, né, Marcelo? É isso aí, é muito Quebrar importante. tabus, preconceitos, preceitos É verdade. que são trazidos de geração a geração e o quanto que é necessário quebrar tudo isso para ressignificar e ver a sexualidade de uma maneira diferente. É verdade, Cris. E me fala um pouquinho, assim, durante a faculdade você já tinha esse interesse pela ginecologia e pela sexologia ou isso foi surgindo depois? É interessante. Eu estava no último ano, bom, eu fiz, não sei como, né, mas eu fiz psicologia e medicina ao mesmo tempo. Maravilha. Naquela Você época, é aos 17 top. anos de idade, hoje eu paro assim, como é que isso aconteceu? Bom, não sei, não importa, só sei que fiz. E assim, no último ano eu tinha terminado psicologia e eu estava atendendo no ambulatório de gineco e talvez, por ser psicóloga, eu ficava muito interessada no ambulatório para saber, poxa, essas queixas ginecológicas, elas devem ter um cunho psicológico e devem ter um cunho sexual. Então, muitas candidíases recidivantes, aquelas pacientes poliqueixosas em relação a vários aspectos, uma síndrome de congestão pélvica, que a gente procurava causas orgânicas e não encontrava. Meu Deus. Dizia, gente, isso deve ter alguma coisa. E aí eu comecei a brincar com as pacientes. E eu perguntava sobre a vida sexual delas. E eu tinha uma colega que estava sempre comigo, ela fazia, ai, que saco, e com a Cris pro ambulatório, saco. Que já vai ser Quer aquela saber coisa tudo. demorada, vai perguntar sobre a vida sexual dela, e vai ser demoradíssimo, a Mas gente não como sai é daqui. importante, meu Eu cala a Deus. boca, deixa comigo. E eu sempre perguntava. E eu gostava, me lembro, eu tinha um bloquinho, né? Aí não tinha bloco de notas, né? Claro. Então eu pegava ali e botava. E eu perguntava, como é a sua vida sexual? Você sente desejo? Você sente orgasmo? Como é que é? E assim, era não, problema. E eu botava um monte de tracinho, tá? Uau. E ia botando. Gente, você tá vendo? A gente atendeu 20 mulheres hoje. Dessas 20 mulheres Com problemas. hoje, isso é loucura. 15 mulheres têm problema com a sua vida sexual. Será que essa queixa ginecológica, ela não tem uma relação direta ou indireta com essa vida sexual caótica que essa mulher carrega há anos? E isso começou a me despertar, sabe, Marcelo? Aí foi quando eu terminei, assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a procurar. Disse, não, deve ter algum curso, só que ninguém falava sobre isso. Imagine, há 32 anos atrás. Caramba, era muito Há 32 tabu. anos atrás, Hoje já existe, eu mas já falar que eu naquela queria época. ser sexóloga, eu tô assim, como? Você vai ser o quê? Hã? Quê? Como? Aquela coisa Uau. assim, muito esquisito. E aqui no Nordeste, então, Não, nem péssimo, se fala. né? Nem tinha. E aí foi quando eu descobri que aqui tinha muita prática, né? Uma prática muitas vezes cheia de problemas, mas assim, aí foi quando eu descobri o curso de Ricardo Cavalcante, foi o meu primeiro curso, que foi em Brasília, Certo. né? Ricardo Cavalcante é assim, autor do best-seller em relação às inadequações clínicas. Hoje está com 90 e poucos anos, tive o prazer, inclusive, de palestrar com ele no último Congresso Brasileiro de Caramba. Sexualidade Humana em Curitiba, Caramba. em setembro. E assim, ele foi o primeiro curso, Ricardo é um grande assim ícone, e foi aí que eu comecei minha formação. Depois é que eu fui para São Paulo também, fazer com o Nelson Vitiello, que é gineco e sexólogo. E eu disse, bom, gente, a gente precisa acolher a queixa sexual. E isso é muito importante, a Cris está falando isso e a gente está ali com estudantes de medicina, pessoas que já estão se formando e aqueles que já têm até especialidade. E também o público que tem interesse para aquilo que muitas vezes não conhece da medicina. E isso que você tem falado sobre a orientação ao paciente é muito importante, porque eu vi numa das suas aulas você falando sobre a questão do profissional de saúde ter esse interesse e o conhecimento, não é o achismo, não é verdade? Isso é muito importante. E muitas vezes você vê que o paciente, ele deixa de, muitas vezes, resolver um problema dele porque durante a consulta a gente, muitas vezes, não pergunta coisas além daquilo que nós vimos na faculdade. É algo muito rápido, às vezes, muito técnico, né? E isso dificulta, não é, E Cris? na realidade, né, Marcelo, existe assim, uma lacuna, gente, imensa, gigante. Não há, nem na formação do médico,
nem do Eu psicólogo, acredito. muito pouco, Acredito. a inclusão da disciplina. Então, o profissional sai e o que ele carrega é o senso comum, é o achismo. Então, eu acho que eu conheço, eu acho que eu entendo sobre sexo. Mas Isso peraí, não o que é que você ajuda. entende sobre sexo? Será que você sabe, enquanto profissional, realmente diagnosticar e tratar as queixas sexuais masculinas e femininas? Uhum. Ou você simplesmente traz? Aí eu gosto muito, nesses cursos de formação, eu estou na 46ª turma de capacitação. A Cris é E- palestrante de vários congressos, inclusive vai agora para fora do país, viu, pessoal? Então, assim, eu estava formando uma turma em João Pessoa, gente, João Pessoa. E aí teve uma aluna médica, ginecologista, e eu sempre, na primeira aula, eu pergunto o que é que motivou, né, aquele profissional a buscar se capacitar na sexologia clínica. E ela disse, Cris, eu decidi, na realidade, essa semana, eu nem tinha feito a minha inscrição, Caramba. mas é porque eu surtei. Última consulta do dia, já ao anoitecer, chega uma paciente, adentra o meu consultório. Aquela paciente que vem, sabe, com aquela sacola cheia de exames. Sim, e remédio. Doutora, eu não sei nem por onde começar. Aí eu respirei fundo, ela dizendo, eu respirei fundo. Disse, meu Deus do céu, última paciente da Senta noite. que lá vem história. Senta que lá Essa vem mulher história. não sabe nem por onde começar. E aí falou, e depois disse, doutora, mas é o seguinte, eu vim mesmo porque, olha, eu não sinto desejo. Caramba. Eu não sinto prazer, eu não sinto orgasmo, a minha vida sexual é caótica. E assim, eu acho que é a senhora, como ginecologista, que vai tratar. Aí essa minha aluna pegou e disse, Cris, nesse momento eu surtei. Tic-teco deu assim um Que eu vou fazer? curto-circuito Que eu vou e fazer? olhei pra ela e disse, Aham. minha filha, tá você e eu. Você e eu estamos sofrendo das mesmas queixas. Tá vendo eu? Uma hora dessa no E consultório. eu não consigo te ajudar. Também não sinto desejo. Meu Olha, eu Deus. mal sinto orgasmo. Aí a paciente olhou e disse, doutora, a senhora é assim. Ah, doutora, que alívio. Meu Deus, que alívio. Ela disse, Cris, quando parou, eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que é que essa mulher vai sair daqui do consultório? Ou seja, Marcelo, se até a doutora não tem desejo, não sente prazer e não goza, quem dirá eu? Tá? Uma pobre criatura. Então, aí ela disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso ter conhecimento para que eu não me desespere a esse ponto. Então, esse foi o motivo pelo qual essa Procurou aluna conhecimento. procurou conhecimento. Então, assim, são vários motivos, né? E é importante a gente ver se existe essa lacuna, vamos preenchê-la. E vamos preenchê-la com ciência. Eu digo que a sexologia clínica, ela é tão importante quanto qualquer outra especialidade. E ela está intrinsecamente presente em todas as especialidades. Seja o dermato, seja o gastro, tá? Seja o intensivista. Claro, é algo fisiológico, gente, né? A sexualidade é inerente ao ser humano. Então tá ali. E eu digo que o que vai ser o parâmetro é a nossa cara. O semáforo é a nossa cara. Se nós acolhemos com escuta, com empatia, aí a paciente, de alguma forma, ela vai falar. Ela vai falar de alguma questão. As questões sexuais, elas são, assim, extremamente... Eu digo que é o terceiro... Numa ordem hierárquica, é a terceira queixa que chega no consultório de qualquer especialista. Meu Deus, isso é muito grave. E assim, o interessante é você saber mesmo que muitas vezes até o profissional de saúde que está ali no consultório, ele tem medo até de abordar ali diante do paciente e isso daí faz com que muitas vezes saia perdendo os dois lados, na é verdade? Então assim, eu acho que isso que você falou é muito importante e assim, qual seria uma dica para você poder passar para quem está nos ouvindo e nos vendo, assim, que é profissional da saúde, o que a pessoa deve fazer, o que não deve fazer quando a pessoa, ela ali começa a se expor de uma maneira espontânea sobre algo que tem a ver com uma queixa sexual? Primeira coisa que eu gosto de salientar é a necessidade do profissional da saúde buscar o conhecimento. Então, Primeira assim, coisa. Não adianta você querer adentrar no espaço para ser uma conversa de comadres. Claro. Ser uma conversa onde você vai jogar muito mais conteúdos, Palpites. crenças limitantes, palpites, ideias, muitas vezes distorcidas, que você carrega de Mitos toda a sua e tabus, bagagem. né? Mitos e tabus. Você carrega na sua bagagem. A sua bagagem individual vem assim. Então, assim, chega, não dá. Nós temos um compromisso com a saúde sexual do nosso cliente. Então, é preciso que o profissional busque se capacitar. Se a faculdade não nos dá esse suporte, que realmente não dá, a faculdade não dá,
a residência não dá, nada dá. Você sai incrível. com esse buraco gigante. Então, assim, a primeira dica que eu coloco é, se você tem esse conhecimento, se você tem essa sensibilidade de que essa queixa vai chegar de alguma forma ali no teu consultório, busque, se precipite, né? Se adiante. Busque o conhecimento, se capacite. Até porque tem a pós-graduação da equipe da Cris, né, da doutora Cris Cavalcante, que eu vi ela falando ali do pessoal, da equipe, todas as matérias, né, tudo aquilo que é abordado na pós-graduação, e é muito importante o profissional da saúde ele se aprofundar nisso, porque realmente tinham coisas que você falou ali na tua aula que eu desconhecia. Eu acho que são coisas que são importantíssimas ao profissional da saúde e que isso pode realmente transformar, como transformou dessa pessoa que ali diante de uma situação que ela também vivia, ela foi buscar o conhecimento, né, e a ciência. Buscar. Então a primeira dica Maravilha. é busca o conhecimento, porque aí você vai saber. Você vai saber fazer um diagnóstico preciso. E se você faz um diagnóstico preciso e você sabe a condução do tratamento, porque, gente, olha, Marcelo, não adianta. Não adianta o profissional médico, por exemplo, ele achar que ele vai tratar as queixas sexuais masculinas e femininas necessariamente pela vertente do tratamento orgânico. Entendi. Gente, 80% a 90% dos fatores etiogênicos, eles são exatamente psicossociais. Tá? Então, a etiologia é psicossocial. Então, não adianta você querer achar que você vai tratar apenas organicamente. É com medicamento? É com cirurgia? Não. É com a terapia sexual. A terapia sexual é a premissa básica. Mesmo quando existe um fator etiológico orgânico, é necessário a terapia sexual concomitantemente a esse tratamento. Fato. Claro. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando, né, para te perguntar é em relação à vergonha do corpo. Não só, eu digo até mesmo, eu quando estava na faculdade, eu dou exemplo de situações onde eu ali na GO, na ginecologia obstetrícia, eu tinha vergonha de fazer exame ginecológico na paciente e até mesmo na urologia também. Então, eu tive que ir ali construindo algo que eu não tinha, que era aquela segurança, era aquele agir de maneira mais tranquila possível, porque você acaba mostrando isso para o paciente, né? Porque ele vê que você está ali meio, né? E o paciente também a vergonha do corpo, que isso muitas vezes leva, Cris, ali no consultório, a situações que podem atrapalhar num diagnóstico, num tratamento. Queria que você falasse um pouquinho dos tabus e tudo isso que envolve o que você falou. A sexualidade, ela está ali na nossa vida desde quando a gente vai crescendo, criança, adolescente, adulto, e os idosos também têm sexualidade. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da vergonha do corpo, como que isso daí influencia em toda essa questão da relação médico-paciente. Perfeito. Quando a gente fala de corpo físico, é como se nós o dividíssemos nas partes que são possíveis de serem apresentadas, até nomeadas. Já percebeu o quanto que existe de nomenclaturas assim, diversa em relação, trouxe aqui, né, a vulva, a última palavra, a última fala, a última nomenclatura que é apresentada, que é tão simples, vulva, tá? Vulva, isso aqui é a vulva. Qual o problema de apresentar, quando a gente para a criança, o nome? Né? Por que isso é nariz, isso é olho, isso é orelha, ouvido, isso é perna? Genital, porque aqui tem que ter, assim, uma infinidade de nomes. E, de repente, você passa a olhar para aquela genitália, principalmente a mulher. Por quê? Porque na nossa anatomia, a nossa genitália, ela é muito interna. Para a menina conhecer as suas estruturas vulvares, ela precisaria primeiro que alguém a convidasse e ofertasse esse espaço de conhecimento. Entendi. Porque ela precisaria de um espelhinho para colocar, para descobrir as áreas. Olha que estrutura linda. Mas ela recebe todas as crenças de que aquilo é feio, é nojento, tem cheiro de peixe podre. Não mexe aí. Não mexe aí, tira a mão daí, tira a mão daí. Tá? Enquanto que o menino, ele já tem um pênis, uma estrutura anatomicamente altamente visível, externa e ainda mais, né? Balança, e tudo que balança chama atenção. E não só isso, desde pequeno nós urinamos pegando no pênis. Então é diferente da mulher, a mulher não pega na genitália. Total intimidade. O homem, ele vai criando ao longo da sua vida uma intimidade com a sua genitália. Quer ver? Pega uma ultrassom e é um menino. Então aquele pai muito feliz, ele já coloca ali
circula, manda para todos os grupos, olha quem tá chegando, tá? Olha que meninão, igual o pai, às vezes é uma propaganda enganosa. Tá? Então, olhe o quanto que já vai dar um valor distorcido de que ser grande é importante. Claro. Então, é assim que as crenças elas vão sendo ali acumuladas. Eu nunca vi, né, já fiz obstetrícia há muito tempo atrás, Certo. nunca vi ninguém circular a genitália feminina e dizer, olha quem está chegando no mercado! Vulvita, linda! Never. Por quê? Precisamos assexualizar essa mulher e hipersexualizar esse homem. E é exatamente aí, eu digo nessa grande desconstrução corpórea, que Bacana. essa mulher ela começa a não se ver, não se perceber, não se aceitar, não gostar da sua genitália. E eu digo que assim, na nossa cultura, nós mulheres tivemos uma educação perfeita. Para quê? Para desenvolvermos, Marcelo, todas as disfunções sexuais femininas. Todas. Muito triste, né? Mas literalmente. acontece. Por quê? Porque com essa vergonha desse corpo que você trouxe, essa mulher, ela passa a compreender que ela não pode manifestar desejo sexual. Por quê? Porque nós fomos criadas para sermos o quê? Decentes. E a mulher decente é aquela mulher que não tem desejo sexual, não é verdade? Ela não pode ter desejo sexual, senão ela vai se desvirtuar. Ela vai ser aquilo que ela não foi criada e educada para ser. Então, ela vai ser inapetente. Depois, ela não pode conhecer sua genitália e muito menos tocar essa genitália. Que é feio. Tira a mão daí. É algo que ela escuta várias vezes. Então, ela passa a desconhecer o quê? O orgasmo dela. Entendi. Não conheço. Então, de repente, é como se o meu orgasmo, ele dependesse de você. E ainda trago essa questão de uma relação heterossexual, né? Certo. A ideia de que é um homem que vai precisar me descobrir. Como assim? Eu preciso me descobrir. Mas isso não é dito. Não é deixado um espaço para isso. Entendi. Essa mulher, no mínimo, ela precisa imaginar que ela vai sentir dor. Por quê? Porque todas as mulheres que estão nos escutando agora, com certeza, trazem no As seu arsenal histórias psíquico da mãe, que da avó, da tia, tudo. da vizinha, E que a primeira vez da vai sogra. o quê? Primeira vez feminina. Vai doer, vai sangrar. Doer e sangrar. Gente, alguma coisa que dói e sangra, presta. Pois é, Não. já fica com trauma já. Então eu já começo a ter uma ideia Vai construindo de já que aquilo. no mínimo eu vou sentir uma dor. Tudo bem. No mínimo, ela vai ter uma dispareuniazinha de leve. Ou ela vai ter um vaginismo. Que é aquela dificuldade total ou parcial dessa mulher ser penetrada. Então veja como esse processo educacional e essa vergonha, esse medo, esse nojo da genitália feminina faz com que essa mulher vá criando todo esse arcabouço de disfunções sexuais que vai ser apresentada quando ela chegar a partir da adolescência. E uma coisa, Cris, que eu vejo muito, né, não só em Mato Grosso, em São Paulo também, já havia acontecendo aqui, de pacientes muitas vezes não saber que elas têm 2 buracos, a uretra e a vagina. Elas acham que acontece tudo por um buraco só. Então, assim, isso já é uma falta de informação, de conhecimento do próprio corpo, de olhar, e é o que você falou, né? Tudo isso vem já de uma história pregressa, né, do passado. Então, a família não toca no assunto. Não. É muito triste. Não. Eu fico entristecido quando vejo isso. Enquanto que esse homem, o contrário, né? Ele, desde a infância, ele, inclusive, ele é convidado. E ele vai aprendendo. É um aprendizado péssimo também, que deixa esse homem também com um grande temor de desempenho. Ele é convidado a dar ênfase ao seu pênis. Então, aquele Joãozinho, aquele lá do ultrassom, lembram? Que o pai circulou, porque achou que o pinto era grande. E Joãozinho chamava, Joãozinho, vem cá na sala. Esse menino, mostra aí o pinto. Inclusive, o quanto que muitas vezes essas crianças do sexo masculino, elas são expostas e invadidas para mostrar o seu pênis. Principalmente quando esse pênis, ele é considerado por esses adultos, e principalmente por esse pai machista, de que ele é grande. Uau. E aí, depois, esse menino, por ter um órgão totalmente diferente, externo, ele vira best friend. Entendi. Né? Ele pega, como você disse, ele pega para fazer xixi, ele dá aquela balançadinha. E às Sempre. vezes tem homens até, gente, ridículo isso. Por favor, ficam não façam isso. Faz até apertando pose e toda hora. aperta em público. Fica apertando. Coça, ajeita. Já percebeu? Não, Enquanto que- eu não posso falar, mas tinha uma pessoa, né, conhecida, né, muito próxima da minha adolescência, que a pessoa, em qualquer lugar que tivesse, ela ia lá, apertava e ainda Cheirava. dava um cheiro. Esse
aí. Não tá nem aí. Agora, deixa eu até Agora, tirar uma já dúvida. nós, mulheres- Por que tem uns também que quer ficar com a perna aberta assim? Pelo amor de Deus, tem algum problema? Será? O que acontece com alguns homens que querem ficar com aquela perna aberta? Porque tinha um primo meu que queria ficar dentro do carro com a perna aberta. Eu falei, gente, a pessoa tem um testículo de boi, o que acontece? Mas sabe o que é, Marcelo? É aquela ideia do hábito, da exposição. Eu sou macho. Tem que mostrar. Eu tenho um troféu entre as pernas. Entendi. Isso é muito cultural. Só para você ter ideia, quando a gente vai estudar sociologia, antropologia, alguns povos, algumas culturas eram esculpidos estátuas de pênis gigantescas para mostrar a fertilidade da terra, se fazer toda a referência ali àquele órgão. Entendi. Então, nós sabemos que muitas questões a gente traz dos nossos ancestrais. Né? Então, é um arquétipo muito grande. Sim, sim. Esse órgão é arquetípico, é de poder. Eu tenho poder. Eu tenho poder, eu tenho a força. Tá? Então, isso acaba gerando também, muitas vezes, nesse homem, essa compulsão à genitalidade. Claro. E eu digo que o maior aspecto de desencontro na relação homem-mulher é essa mulher que busca história, busca a sensorialidade da relação, busca a sensualidade do encontro erótico. E esse homem, que muitas vezes ele traz exatamente o contrário. Ele traz a compulsão à genitalidade. Tanto que eu digo que a terapia sexual é um convite para esse homem se reeducar. Ele precisa ressignificar alguns conceitos. Se ele está numa relação que a outra pessoa é uma mulher, homens, se vocês querem sexo, por favor, façam por onde terem. Mas já percebeu que muitas vezes Antes o homem... de acontecer o sexo, já tem que começar a preparar todo o ambiente. E aí a pergunta agora vai para você, Marcelo. Agora eu vou lhe perguntar. Você quer preparar a sua parceira para que ela tenha desejo, ela te deseje, ela queira ter aquele encontro erótico? Quando? A partir de que momento você começa a trabalhar essa parceira para que ela se sinta interessada para esse sexo com você? De manhã, ao acordar, você já começa com palavras, prepara um café da manhã. Que e durante coisa o dia linda! você vai, né, construindo, né, e enriquecendo o dia para que no final do dia, né, a poupança esteja cheia, não é verdade? Adorei! Um brinde, um brinde! Um brinde! É isso aí. É um terapeuta sexual nato. Gente, mas é isso. Às vezes são alguns aspectos, o quanto que esse homem ele vai precisar dar esse novo significado. Não dá para você abordar essa mulher com esse desejo já tão intenso na cabeça masculina. Porque lembre-se, quando o homem está com desejo sexual, na grande maioria das vezes, ele já está, inclusive, ativando a segunda fase da resposta sexual, que é a excitação. Sim. Então, muitas vezes, ele está com desejo, ele já está excitado, ele já está com o pênis ereto e ele já quer dar 3 estocadas rasas, 2 profundas e gozar. Caramba, E na isso grande é maioria das incrível. vezes, esse homem torna-se um ejaculador prematuro. Uma das queixas sexuais mais comuns e mais tratadas por nós, sexólogos clínicos, que geralmente Ejaculação se dá precoce. exatamente por essa questão educacional. É um processo adquirido por aprendizagem. Esse homem, ele começa, como ele tem muito mais espaço até intrafamiliar de praticar o seu autoerotismo, porque se Joãozinho vai lá para o banheiro, o pai de Joãozinho já vai, ninguém perturba Joãozinho, viu? Joãozinho tá no banheiro, deixa ele lá. A ideia é, Joãozinho tá no banheiro, demorando esse tempo todo para tomar banho. Não é para tomar banho, porque Joãozinho nem gosta tanto de banho, tá? Mas ninguém atrapalha. Mariazinha, se for para o banheiro, olha essa menina, viu? 5 minutos. Essa menina tá demorando muito nesse banho. E outra, não tem para que deixar a porta fechada? Deixa a porta aberta. Então, Joãozinho, ele já começa a perceber que ele pode. E ele quer se masturbar porque ele tem a ideia de que ele quer o prazer, ele quer aquela obtenção de orgasmo o mais rápido possível. Então, ele está lá fazendo a sua masturbação para gozar logo. E é assim que Joãozinho vai se tornando Agora, Cris, excelente ejaculador prematuro. Eu imagino, né, toda essa problemática que você falou, que uma das grandes causas dos distúrbios, né, das queixas sexuais masculinas é a pornografia, né? Então, assim, você veio falar disso, eu pensei na questão desse falocentrismo, não sei se existe essa palavra. Falocentrismo, exatamente isso. Existe essa palavra? Existe. Então, assim,
aquele homem que ele chega a idolatrar o pênis dele. Total. E ao mesmo tempo buscando, né, a pornografia que hoje está tão fácil o acesso na internet. Isso vai trazer para o casamento problemas para esse homem? Muito. Perfeito o que você está trazendo. Marcelo, hoje o percentual de homens viciados na pornografia e que estão cada vez menos apetitosos em relação ao relacionamento erótico com a parceria está crescendo assustadoramente. Porque acaba para esses homens sendo muito trabalhoso aquele jogo da conquista e da sedução. É muito trabalhoso eu ter que gerar um interesse na minha parceria. Então, é muito mais prático, até porque antigamente, quando a gente vai falar de pornografia, era muito mais complexo, né? Com certeza. Ter a Playboy. Debaixo do colchão ou da Debaixo cama. do colchão. Primeiro, ter dinheiro para comprar a Playboy, né, lá para o adolescente. E coragem. Coragem. E outra, esconder a Playboy. Então, assim, existia todo um plano de dificuldade a ser superado. Sim. Hoje, a pornografia está ali. Você está, inclusive, no trabalho. Eu tenho um cliente que ele começou a diminuir bastante a produtividade dele no trabalho e sérios problemas, porque ele estava tão viciado na pornografia. Só para você ter ideia, ele trabalhava numa empresa, ele ia para o banheiro, com o celular dele, obviamente, ele já acessava os vídeos e tudo, se masturbava, e ele tinha momentos, pasmem, tá, gente? Isso é real, caso verídico. Em um dia de trabalho de 8 horas que ele trabalhava, dele ter, adivinha, chuta, quantas masturbações durante 2 turnos de trabalho? Olha, eu já ouvi, né, porque você sabe que o universo masculino a gente, né, fica sabendo até de pessoas conhecidas, 12 vezes ao dia. Ele chegou a se masturbar um dia 30 vezes. 30 vezes no turno de trabalho. Então, imagine a dispersão dessa criatura. E o quanto que esse homem, ao chegar em casa, ele teria qualquer interesse de uma interação com a parceira. É mais prático estar ali, ó, diante do estímulo erótico e ali, de forma mecânica, robótica, fazendo a masturbação. E o que é que acontece? Esse homem, muitas vezes, e aí quando ele vai para a relação sexual, primeiro, ele se torna um ejaculador prematuro, ele é ejaculador prematuro, ele bate, ele faz aquela manobra masturbatória rapidamente, ele tem um orgasmo dele, na realidade não é orgasmo, gente, ele tem ejaculação. Ejaculação e orgasmo, apesar de serem fenômenos que vêm na mesma hora, são fenômenos distintos. E olha o que é que acontece, quando ele vai para a relação com a parceria, numa penetração intravaginal, esse homem não consegue ter a ejaculação. Ele tem um retardo ou até mesmo um bloqueio ejaculatório. Por quê? Porque essa manobra aqui, manual, da minha mão... É diferente da vagina. Totalmente diferente. Essa manobra, ela é diferente em pressão. Essa manobra é diferente na velocidade. Então, quando esse homem ele vai para a penetração intravaginal, ele não sente. Eu tenho clientes que eles dizem, doutora, eu não sinto pressão. É como se aquela vagina, ela tivesse frouxa. E muitas vezes, o que é pior, bem perverso, numa relação bem abusiva. Esse homem culpabiliza a parceria de que a sua vagina tem problema. Eu, como ginecologista, eu recebo muitas mulheres que elas chegam e elas dizem, doutora, eu estou precisando fazer uma cirurgia de períneo. Meu Deus. O que é que te motiva? O que é que te faz achar que você precisa? Teve alguma parturição normal? Faço toda a investigação ginecológica, vou ao exame ginecológico e lá tá tudo bem. Não tem nenhuma ruptura, não tem nenhum prolapso, tem nada. Ela não tem uma indicação cirúrgica de uma colpoperineoplastia. Só que ela está recebendo desse parceiro uma crença, uma ideia de que ela tem uma vagina frouxa. Ah, doutora, ele me disse que eu estou folgada. E aí, dois pensares diferentes. O pensar daquele profissional médico, ginecologista, sexólogo, e o pensar do profissional médico, ginecologista, não sexólogo. O não sexólogo, ele pode até entrar naquela ideia de que existe alguma coisa pedir e os que exames, vamos ver, tá? E principalmente aquela ideia, não, se esse homem está falando isso, deve ser, blá blá blá, dando uma certa veracidade à fala masculina. Caramba. O sexólogo, ele já começa, já tem uma pulga atrás da orelha. Até que ponto esse homem não está projetando
detectando na parceria algo que não é dificuldade dela, mas é algo que está acontecendo ali implicitamente com ele e que ela sequer tem conhecimento. E muitas vezes é isso. Ele simplesmente não tem uma sensação física daquele estojo vaginal. Por quê? Porque ele está viciado em outra prática. Então ele tem bloqueio ejaculatório. Caramba, Cris. Olha só, vamos passar um pouquinho mais a limpo, né, e com detalhes nesses temas de queixas sexuais, né, em relação àquilo que os profissionais de saúde encontram em consultório. As 4 queixas, então, sexuais das mulheres mais comuns, como a gente já falou da inapetência sexual. Primeira, eu digo que quem mais entra no nosso consultório é a inapetência. E essa mulher, ela chega no consultório do ginecologista assim, gente, doutora, peça aí todos os meus exames, deve estar tudo alterado. Olha, doutora, não sinto vontade de nada, zero, libido zero. Gente, só para vocês entenderem, claro que é possível que existam disfunções hormonais que necessitem, inclusive, de uma reposição. A gente precisa contextualizar aquela mulher em que fase do ciclo ela está, em que fase da vida ela está. Então, é óbvio que pode ser que exista uma necessidade de um tratamento nesse sentido. Pode ter um trofismo vulvovaginal, pode ter disfunções hormonais. Está na menopausa, sim. né? É importante, tá? viu? Procurar o médico. É importantíssimo. Porém, grande parte está no aspecto emocional, comportamental. Muitas vezes, ela está falando, dando tanta ênfase aos hormônios, eu pergunto, como é que está a relação com a parceria? O que é que você sente pelo seu parceiro ou pela sua parceira? Ah, doutora, olha, tanta mágoa, minha filha. Ah, olha, se eu for contar aqui, a senhora vai chorar junto comigo. Percebe onde é que está? Mágoas, ressentimentos, decepções, frustrações, jogos de poder. Isso, gente, interfere muito mais, Marcelo, do que as questões hormonais. Lembrando que o casal não deve ser uma competição, né, do homem contra a mulher. Tem que andar junto. Não. E aí, muitas vezes, eu pego 2 mulheres, perfil bem semelhante em relação à faixa etária. Vamos pegar 2 mulheres na menopausa. Recebo uma mulher de 50 anos no consultório para uma consulta ginecológica. Ela chega lá, ela está altamente frustrada, ela não cuida mais da sua saúde corporal, da sua imagem corporal. Ela está numa relação duradoura totalmente assim, domesticada, né? Enquanto mais doméstica a relação, menos eroticidade nela. Ela está infeliz com a vida profissional dela, com a vida dela. Ela não é protagonista de sua vida. Ela não se prioriza, ela não se coloca na agenda. Guardem essa imagem dessa mulher. Ok. E ela fala de pouco desejo, ela fala de anorgasmia, tudo isso. Depois entra uma outra mulher, na mesma faixa etária. Ela está assim, poderosérrima. Ela está se sentindo na melhor fase da vida dela. Ela cuida do corpo, ela cuida da alma, ela está feliz no trabalho, ela está solteira, não que o casamento destrua a sexualidade, não é isso que eu estou falando, mas eu estou colocando que ela vive a sexualidade dela de uma outra forma. E ela está ótima. A vagina dessas 2 mulheres, sem nenhuma reposição, anatomicamente e funcionalmente falando, é muito semelhante. Mas o que está por trás, ou melhor, o que está por dentro, é muito diferente. E isso faz com que essa mulher, essa segunda mulher, ela esteja ok na sua sexualidade. Ela tenha apetite sexual, ela seja orgásmica, enquanto que a primeira não. Então, quanto que nós precisamos compreender todo esse manifesto dessa vida feminina. Então, primeiramente, a inapetência. Segundo, a anorgasmia. Exatamente. E olha, uma coisa muito gostosa, muito bacana que eu gosto de frisar é que poucas mulheres, de fato, são anorgásmicas. Como assim, Cris? Sim, elas são mesmo pré-orgásmicas. Ou seja, é uma mulher que ela se caracteriza, ela se denomina como anorgásmica, mas na realidade, quando a gente vai questionar com que frequência, qual é o conhecimento que ela tem do autoerotismo, ela não tem. Ela nunca se masturbou, ela acha isso feio, ela acha pecado, ela tem nojo da sua genitália. Então, na realidade, é aquela questão de que ela ainda não conseguiu aprender a ter orgasmo. As mulheres precisam aprender a ter orgasmo. Por isso muito que importante. Muitas vezes, aí eu volto para aquela sua intervenção, quando você falou da vergonha do corpo. Imagina, se esse profissional da saúde, ele não tem essa formação,
Ele não sabe. Ele sabe fazer um exame especular maravilhosamente bem. Sabe biopsiar aquele colo uterino maravilhosamente bem. Fazer qualquer outro procedimento. Papa Nicolau e tudo. Mas não sabe falar para essa mulher que ela tem um clitóris. Ele não sabe falar que esse clitóris, ele é muito mais do que essa região que você está vendo aqui externamente. Ele tem estruturas internas, que são aqui as cruras clitoridianas ou as raízes clitoridianas que estão internamente, e que quando você, que busca tanto esse orgasmo vaginal, ele não é vaginal porque ele é atingido através da sua vagina. É porque com a penetração, essas cruras que deveriam estar bem congestas, porque houve todo um jogo de preliminar interessante. Importantíssimo. Essas cruras estão totalmente ali inchadinhas, congestas, e com a penetração vai haver esse movimento aqui, ó, lindamente, que vai, esse impulso nervoso, ele vai seguir e com uma estimulação dessa parte externa do clitóris, vai gerar um orgasmo intravaginal, só que não é por conta da vagina. Porque lembremos que a nossa vagina, ela é pobremente inervada. Eu, gineco, eu faço a biópsia do canal vaginal, da parede vaginal, sem precisar anestesiar. Então, entendam, se essa vagina não precisa anestesiar, você vai fazer que é uma mucosa, um procedimento, né, pessoal? Uma mucosa. É mucosa. Você vai fazer um procedimento na pele lá da tua cliente, você precisa anestesiar, não é verdade? Agora imagine, eu pego lá a pinça, eu dou aquela beliscadinha na vagina e eu tiro um fragmento, sem precisar. Então, essa vagina, que ela não tem essa percepção dolorosa, assim, infernal, ela tem para o prazer? Óbvio que não. Essa mulher, ela tem orgasmo intravaginal devido às cruras clitoridianas, que fazem parte dessa estrutura aqui roxinha, que é o clitóris, e que ela vai ser estimulada durante a penetração. Só que muitas vezes, essa mulher e esse homem desconhecem completamente isso. Não sabe a fisiologia clitoridiana. Então, não é porque eu sou médica ou médico ginecologista que eu vou saber explicar sem vergonha, de uma maneira tranquila. Você é o marido da minha cliente, eu tô lá, Marcelo, olha só, o clitóris dela tá aqui. E é muito importante que quando você for fazer a estimulação no clitóris da tua parceira, você evite fazer uma estimulação frontal, onde você vai botar, seja o seu dedo ou a sua língua, por exemplo, na glande do clitóris. Sabe por quê, Marcelo? Que a glande do clitóris dela é extremamente sensível. A glande do clitóris, já Amanda, sua esposa, que eu sei que é Amanda, o nome dela, tem 8.000 feixes de fibras nervosas. Então, se você tocar diretamente na glande, ela vai sentir incômodo e dor. Então, se ela está sentindo incômodo e dor, o que é que ela vai fazer? Ela não quer mais aquela estimulação. Então, ela vai fazer com que você pare. Porque você necessita ter esse conhecimento para que a sua estimulação seja no corpo do clitóris. E o corpo do clitóris é esse aqui, ó, ou as laterais do clitóris. Quando você faz, agora, qualquer médico, sem o treino e sem o conhecimento, consegue fazer isso? Agora, tem vergonha. Vou aproveitar agora o ensejo. Essa área que você falou para mim do corpo, do clitóris, ele não é lubrificado. Não. Você tem que usar um lubrificante. Tem. Por isso a importância do óleo de coco, tá? De um óleo natural, que eu sei que você é fã do óleo de coco. E que, apesar de Estou você em Alagoas, né? Só tem coco aqui. Vamos embora, simbora no óleo de coco. Então, vamos lubrificar essa estrutura para que o toque seja prazeroso, que deslize. Porque senão, a mão, a pele da mão, nessa mucosa que é sensível, vai ficar incomodando. E qualquer coisa que incomode dá uma dor clitoridiana. E essa dor clitoridiana é chata. Então, veja que essa mulher, ela precisa também conhecer a sua anatomofisiologia clitoridiana para que ela vá aprender e pegue a mão do marido e ensine onde é o lugar. Ensinar. Agora imagine, se essa mulher desconhece, ela acha que ela não precisa saber, amor, onde você gosta que eu toque? Ah, sei lá, como tem uma cliente minha. Onde você quiser. Pelo amor de Deus, nunca na galáxia diga isso. Como assim? Uma mulher empoderada é uma mulher que conhece a sua anatomia. Então ela sabe. E ela não tem vergonha de dizer, mais pra cima, amor. Mais do lado. Vai mais rápido. Mais devagar. E essa parceria, se ela está interessada na orgasmia da sua parceira, ela vai querer essas informações. Você não ia querer essas informações? Lógico. Tem coisa melhor do que uma bússola? Não, isso daí não tem preço, não tem
nenhum tipo de cartão de crédito que pague. Deixa eu te perguntar, Cris, uma coisa. Agora, falando das queixas sexuais, né? Eu quero que você fale de uma das queixas sexuais que são frequentes, que é o vaginismo. Eu tenho 2 pessoas conhecidas durante a minha vida que, né, me relataram que tiveram isso e, assim, pessoas casadas, né? Uma acabou se divorciando. Então, assim, você vê que isso pode levar a situações complicadíssimas, né? E a outra chegou até a ir para centro cirúrgico para poder fazer o rompimento do ímen, né? Então, assim, existem essas situações, parece novela, mas não é. E vou até falar para você como que ela acabou sendo, como que eu digo assim, ficando livre do vaginismo. O marido dela deu um porre nela de bebida alcoólica, comprou uma champanhe e tudo, e aí ela liberou a periquita dela. Então, assim, tudo funcionou depois. Então, assim, existem, claro, situações, não quer dizer que todo mundo vai acontecer isso, mas, assim, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes, com um sexólogo. Então, assim, o vaginismo, tanto para quem é mulher e quanto também o parceiro, o homem, né? Entender o que é o vaginismo, como é importante entender. Fala um pouquinho sobre o vaginismo e da força da musculatura da vagina, porque é uma coisa incrível. Veja só, o vaginismo, eu digo que é uma das queixas sexuais, gente, que eu mais trato, né? Hoje, inclusive, eu criei todo um protocolo, toda uma proposta de tratamento, de dessensibilização para o vaginismo. E é muito importante a gente reconhecer que o vaginismo não é frescura. A mulher com vaginismo é uma mulher que ela tem, por conta do medo, não busque. Você que é médico, não busque um fator etiológico, orgânico, para justificar o vaginismo. Você não vai encontrar. E isso é motivo de muitas iatrogenias. Então, muitas vezes, o profissional médico, ele busca motivo, etiologia orgânica e, por buscar a todo custo, faz verdadeiros procedimentos iatrogênicos. E para quem não entende de medicina, o que é o vaginismo? Tá, o vaginismo é uma contração da musculatura, ali perineal, pubococcígea, da vagina, um espasmo. Essa mulher, pelo medo que ela tem, lembra que eu falei Traumas. que essa mulher tanto pode ser traumas, mas um percentual muito menor de traumas, muito mais a educação. Sexual. Muito mais essa crença, essa ideia de que a primeira vez vai doer, Vai sair sangrar. sangue. Então, algumas mulheres, Ou até que é sujo. elas internalizam tanto isso que elas vão para a primeira vez com muito medo da penetração. Então, ela tá lá e ela tá totalmente contraída. Gente, quando ela contrai tudo. Ela não contrai só a vagina. Ela contrai o corpo como um todo. Ela contrai, Marcelo, é o rosto, é a mandíbula, que ela tá lá. Caramba, ela tá lá, ó. Tensa. Tá? Ela vai fechando as pernas. Meu ela tá Deus. assim, ó. E o parceiro Esperando. não percebe isso. O parceiro, ele... assim, pensando, e assim, meu muitas Deus. vezes é aquela ideia, principalmente se é na primeira vez. É a primeira vez, é difícil. E isso persiste. Então, essa mulher, ela precisa ser tratada. E não existe um outro tratamento, senão pelo viés da terapia sexual. A terapia sexual, ela vai ajudar essa mulher a ressignificar primeiro, a fazer um processo de reeducação em relação à estrutura genital dela. É preciso que a gente trabalhe esses aspectos da reestruturação cognitiva. Essa mulher ela vai precisar reaprender o que é essa vagina. Muitas vezes, e olha, gente, médica, tá? Cris, uma paciente que é médica não deve ter isso, porque ela sabe o que é uma vagina. Não. O intelecto, ele está em total desproporção com o emocional. Então, eu tenho várias técnicas que eu trabalho com a mulher vagínica. Numa delas, eu peço para que ela desenhe como que ela acha que é a vagina dela. Marcelo, são desenhos incríveis que eu tenho guardados. E muitas vezes é muito comum um pontinho. Eu dou papel e bota um ponto. Aí eu faço, agora me fala, me apresenta, o que é que você colocou aí? Ah, doutora, é assim, a minha vagina é assim. Um muito buraquinho pequena. pequenininho. É pequena. Então, é uma ideia Não cabe totalmente nada. distorcida. Então, eu tenho a impressão de que esse pênis, obviamente, vai destruir, dilacerar, rasgar aquela minha estrutura. Então, o que é que eu faço quando eu tô com medo? Eu contraio mais ainda. E quanto mais eu contraio, menos eu consigo. Se vocês fizerem aí, vocês que estão nos ouvindo, faz isso na mão, pega o outro dedo e tenta colocar. De jeito É mais nenhum. ou menos assim. Então, essas mulheres, elas passam anos. Pasmem, eu tive uma paciente, ela chegou no meu consultório, ela tinha 22 anos de casada.
Caramba. Ela já estava com 56 anos. Já passaram todas as fases dela. Ela já tinha feito inúmeros procedimentos iatrogênicos. 22 anos sem conseguir ser penetrada. Ah, Cris, o parceiro dessa mulher é um traidor. Trai essa mulher. Pasmem. Não. Grande parte dos parceiros das mulheres vagínicas tem um perfil psicológico muito característico. Geralmente são homens altamente inexperientes, compreensivos excessivamente. Eles acolhem aquela dor daquela parceira, eles esperam, então eles acabam se retroalimentando. Caramba. Por isso que não é por acaso. Enquanto que essa mulher vagínica tem 3 perfis psicológicos da mulher vagínica, que a gente chama de bela adormecida, valquírias e as abelhas rainhas. As belas adormecidas, que é o perfil psicológico típico da mulher vagínica. É aquela mulher, ela tem medo de tudo e de todos. Até a aparência dela é aquela pessoa assim, bem princesinha, tá? Ela imagina o príncipe encantado, que tudo vai acontecer com muita calma. Com a muita música da Disney de tranquilidade. fundo. Exato, Disney, todas as princesas As estão fadinhas, lá. tal. Tá? As fadinhas. Entendi. E ela até tem essa fala mais devagar, ela tem esse jeitinho. E as Mas, valquírias? tá? Como são? As valquírias são as mulheres que são altamente independentes. E muitas vezes elas competem com aquele homem. Então, por que você tem o poder de me penetrar? Você não E vai muitas conseguir vezes agora. essa mulher valquíria, ela pode ter uma questão de uma homossexualidade latente. Então, ela compete com esse homem. E ela, na realidade, impede essa penetração por achar que, sendo penetrada, ela está sendo subserviente a esse homem. E as abelhas rainhas são aquelas mulheres que elas até suportam a penetração, porque elas têm um propósito maior, que é a maternidade. Elas querem engravidar. Depois que elas conseguem isso, há uma repulsa em relação a essa figura masculina e à penetração. Nem imaginava Só que isso. a base do nosso consultório, o estereótipo da mulher vagínica é a bela adormecida. E a bela adormecida, ela está se relacionando exatamente com esse perfil de homem que é altamente compreensivo, inexperiente e que muitas vezes, Marcelo, ele traz queixas sexuais que é ou ele é um ejaculador prematuro ou ele é um disfuncional erétil. Só que diante da problemática dela, a problemática dele é besteira. É lógico. Ah, eu gozo logo porque ela é tão apertada, né? Que basta eu triscar, eu já gozo. Ah, eu perco a ereção porque é tão difícil Claro. que, ufa, eu perco. Então, muitas vezes, a queixa sexual desse homem fica de fundo. E a figura é o problema dela. E a mulher vagínica, Marcelo, eu tenho muita empatia pela mulher vagínica. Muito, muito mesmo. Eu digo que é uma das disfunções sexuais que, assim, que eu mais me sinto muito, mas muito motivada para tratar. E às vezes eu estou assim com o consultório lotado, não tenho vaga, mas chega uma paciente vagínica que ela me procura, é como se eu tivesse um compromisso muito de amor com essas mulheres, porque elas sofrem muito. Porque a mulher inapetente e anorgásmica, a problemática é dela, é subjetiva. Ela pode passar a vida dela todinha sem ter desejo e sem gozar, mas ela dá conta disso. Caramba. Por quê? Porque ou eu finjo, ou eu transo com você, que é meu marido, mesmo sem ter vontade. Eu acho que eu estou cumprindo o meu papel. Mas a mulher vagínica, não. A mulher vagínica, ela se sente devedora. Entendi. Eu devo a você me penetrar. Todo mundo penetra. E você é um infeliz porque não me penetra. E a gente não consegue ter filho porque eu tenho esse problema. Entende? Como o peso do vaginismo é muito maior do que para as outras disfunções. Existe então o vaginismo e agora vamos para um outro lado. A mulher que consegue ser penetrada, mas sente dor na relação que nós chamamos de dispareunia, para quem não conhece. É. Me fala um pouquinho assim, né, para a gente poder entender a dispareunia e o que isso tem afetado, como você tem colocado isso ali no consultório, ali diante do paciente, como você tem visto a dispareunia. Tem muita gente com dispareunia? Muita gente. A dispareunia e o vaginismo, por exemplo, enquanto o vaginismo, ele tem, vamos dizer assim, gente, 99% da etiologia do vaginismo é psicogênica. Já a dispareunia pode ter, dentre as 4 disfunções sexuais femininas, é a única que pode ter uma causa orgânica. Então, a primeira coisa
que a gente precisa, enquanto ginecologista, por exemplo, antes mesmo do sexólogo, é identificar. É uma dispareunia superficial? Ela é profunda? É aquela mulher... A dispareunia é a dor durante ou após a penetração. E ela tem uma localização física. Então, aquela mulher, muitas vezes ela diz, doutora, é aqui no introito. Às vezes é no introito. Às vezes é uma dor no baixo ventre, uma dor mais profunda. Então, você vai identificar. Às vezes é uma síndrome de congestão pélvica que pode estar gerando a dispareunia. Exemplo, é aquela mulher que ela até sente desejo, ela até se excita, mas ela não tem orgasmo. E lembre-se que quando a mulher ela está nesse processo excitatório, existe toda a construção da plataforma orgásmica. Todas aquelas estruturas internas, elas ficam entumecidas. E ela necessita do orgasmo para voltar para o estado de resolução. Quando não há o processo de orgasmia, há essa congestão e essa miotonia. Então, isso pode dar um quadro de dor profunda. Então, muitas vezes, vale a pena, é outro fator diferencial do gineco, que tem o embasamento da sexologia, que diante de uma síndrome de congestão pélvica, já eu tenho um insight. Eu vou procurar saber da vida sexual dessa mulher, para eu poder ver se, por acaso, existe uma anorgasmia concomitantemente, e é por isso que ela está tendo a síndrome de congestão pélvica. É aquela mulher que muitas vezes todo mundo só pensa em endometriose. Ok, super válido. Primeiro vamos tirar a possibilidade de causa causas orgânica, mais comuns, tá? né? Mas depois a gente precisa ter uma grande angular no nosso raciocínio Isso a sexologia clínico. vai dar. A sexologia nos dá essa grande angular. Então, se essa síndrome de congestão pélvica, eu estou buscando fatores orgânicos que eu não encontro, vá investigar esse fator sexual, que geralmente é por conta disso. E o homem? Também Existe tem dispareunia dispareunia masculina? Como que é? Exatamente. A dispareunia masculina, 100% ela é orgânica. A dispareunia, só um parênteses, feminina, como eu falei, ela é mais orgânica, porém ela pode ser também uma consequência da diminuição da lubrificação ou ausência. E a ausência dessa lubrificação feminina pode ser uma consequência de um jogo erótico extremamente caótico, escasso. É aquela mulher que ela não se excita, não é um jogo interessante. É aquele homem que a gente falou no início da nossa conversa, que é altamente genitalizado. Ele só quer as 3 estocadas rasas, 2 profundas, gozar e pronto. Entendi. Então essa mulher tem dispareunia porque ela tá seca. Dá até pra gente ouvir o creque ali, tá? No homem já, quando ele tem dispareunia, esse homem nem chega pro consultório do sexólogo clínico. Ele vai direto lá para o urologista, tá? E ele, geralmente, ele deve ter alguma enfermidade, seja peniana, local, prostática, uretral. Que traz essa dor ao pênis dele. Testicular, que causa essa dor. Então, a investigação, ela vai ser pelo viés orgânico, pelo uro. E as outras 3 queixas masculinas, também o homem ele tem preguiça sexual, que você falou comigo? Tem. O que é a preguiça sexual? A inapetência, né? Que tem a a ver com inapetência, isso. e cada vez mais, tá? Como funciona essa preguiça sexual? Olha só, é muito interessante. Explica um pouquinho. No início, há 32 anos atrás, né, quando eu comecei a trabalhar como sexóloga aqui, eu passei muitos anos, gente, sem ter nenhum caso de inapetência masculina. Olha só, Marcelo, eu ia para São Paulo ter supervisão com o Dr. Nelson Vitiello. Todo mês eu ia para São Paulo ter supervisão dos casos. E eu chegava e ele fazia, Cris, e o homem nordestino não tem diminuição do desejo, não? Doutor Nelson, acho que não, porque não chegou nenhum no meu consultório. Já tratei de tudo, mas nenhum com inapetência. E hoje em dia, cada vez mais a gente encontra homens com inapetência. O estresse, essa loucura do dia a dia, tá? Dificuldades emocionais, dificuldades financeiras. As pressões do dia a dia. Muitas pressões. É aquele homem que ele está na empresa, ele é extremamente cobrado. Tem que mostrar que ele consegue, que ele aguenta. Exatamente. E ele está sublimando. Outra coisa, viu? Hoje, o culto exagerado ao estereótipo físico. Você vê que esses homens, eles querem ter a barriga tanquinho. Na eles academia querem é uma estar loucura. na academia. E eles estão sublimando a energia sexual. É selfie no espelho. Exatamente. Eu vejo assim. E o desejo muito baixo, tá? Entendi. Sublima a energia sexual para a atividade física. Então, muito cuidado. Na realidade, tudo na vida precisa, né, Marcelo, de limite. Tudo é bom, tudo é maravilhoso, uau, legal. Agora, vamos ter o equilíbrio para tudo isso. Então, hoje em dia, tem muitos homens que estão sendo portadores da inapetência sexual, preguiça,
muitas vezes aquela relação que ela tá doméstica demais. Entrou numa rotina Entrou bem naquela rotina borocochô, bem pra falar a verdade. E aquela coisa, né? Quente ou frio, morno eu vomito. Entendi. Né? Então, muitos homens hoje, eles já buscam a terapia sexual para tratarem essa inapetência sexual. E muitas mulheres estão reclamando. Tem muitas mulheres no atendimento de ginecologia, quando eu pergunto sobre a vida sexual. Ah, doutora, bem que eu queria, tá? Mas meu marido, meu filho. E ainda vem aquela ideia. O homem que não se cuida, que não vai para um médico, que é diabético, que é hipertenso, a própria patologia de base já acaba gerando essas disfunções sexuais, as medicações também, e aquilo se retroalimenta. Então, o homem ele precisa quebrar, né, esse estereótipo de que homem não tem que se cuidar, homem não tem que ir para médico, bora para médico, sim. Vamos fazer os exames. Lembrando da disfunção erétil também, que é outra queixa sexual masculina, né, Cris? Importante, que está bem acoplado só que a isso, muitas vezes é o que a gente conversou aqui desde o começo, né? O paciente ele precisa se sentir à vontade para começar a falar disso. Então, eu quero falar para os colegas médicos, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos ouvir o paciente. Eu gosto de falar muito, até falei para a Cris, eu falo muito, às vezes não deixo nem o paciente falar. Peço até desculpa para meus pacientes, mas assim, né? Eu vou continuar assim e quero realmente fazer com que, né, o paciente ele possa realmente se abrir, né? Eu sei que na área da dermatologia, muitas vezes nós ali abordamos muitas queixas de IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis, e a partir disso você acaba adentrando na questão da sexualidade do paciente e ele acaba falando coisas que é o que a gente comentou, a sexologia ela é muito importante, então eu vou até buscar mais materiais, hein, Cris? Sei que você tem 3 livros, depois ela vai falar sobre isso, e lembrando para você aí se inscrever no nosso YouTube, né, acionando o sininho aí com as notificações, porque vai ter muita coisa boa aí pela frente. A Cris é top, né? Então, Cris, me fala um pouquinho aí, então, dessa questão de disfunção erétil. Como é importante buscar atendimento médico, né? O homem tem muito receio, né? Aquela coisa assim de, eu sou macho, eu não vou falar que eu tô broxando, que eu tô falhando na hora H. Exatamente. E dentre as queixas sexuais masculinas, Marcelo, a disfunção erétil, ela pode ser de origem orgânica, seja local, alguma afecção peniana, seja hormonal, seja vascular, seja neurológica. Então, inicialmente, é importante descartar essa etiologia orgânica. Leque, né? Tá? É um leque muito grande. E mesmo que esse homem ele tenha uma disfunção erétil de causa orgânica, ele precisa da terapia sexual concomitantemente. E muitas vezes o que mais gera, principalmente no homem jovem, tá? Antigamente a gente achava que a disfunção erétil estava relacionada a um homem de uma certa idade e com comorbidades. Hoje, cada vez mais, a gente vê o homem jovem com falhas de ereção, e basta uma falha de ereção para já desesperar esse homem e ele passa a ter temor de desempenho. E o temor de desempenho é o que mais afeta toda essa questão da fisiologia erétil. E que se associa ao monitoramento também do pênis. Com certeza. Você fala muito sobre isso. Então ele fica tenso. E, gente, quanto mais tenso esse homem tá, mais adrenalina, mais cortisol. Quanto mais adrenalina ele libera pela tensão, pelo medo, ele tem medo de falhar, ele tem medo de não ser bom de cama, ele tem medo daquele pinto não ser eleito como o melhor pinto que aquela mulher ou que aquele homem já teve ali na cama. É o mais bonito. Tá? Então, ele começa a ficar muito tenso. Quanto mais adrenalina ele tem, menos óxido nítrico. E quanto menos óxido nítrico, 2 funções inexistem. O óxido nítrico é responsável pela dilatação das artérias penianas e relaxamento dos corpos cavernosos. Que é tudo que a gente precisa. Que é tudo que precisa para encher ali de sangue, para que esse pênis tenha esse estado de dureza. Que até às vezes a mulher não reconhece e fala, gente, o que é isso? Exatamente. Uau! Tá? Mas se ele tá tenso, esse óxido nítrico, ó, uau! Aí, e ele, ó, uau! Aí nem com a pinça, né? Nem com a pinça. Adorei! Nem com a pinça, Nem com a never! pinça. Então, esse homem, ele precisa reconhecer isso, Marcelo, para ele entender. Eu gosto muito de dizer assim: para de fiscalizar o teu pinto. É o monitoramento do pênis. Quanto menos você pensa nele, mais ele funciona. Porque é engraçado não, tá? É triste quando esse homem ele tá ali no jogo erótico, ele tá com medo de falhar, e ele tá, viu? Ele tá lá, ele beija, mas ele tá ali, palpando. Ele não tá interagindo no beijo, ele não tá sentindo aquela língua gostosa, maravilhosa. Ele é falocêntrico, ele só tá olhando pro... Se a gente for Vilau representar, dele. desenhar esse homem, é um pinto
mole, né? Obviamente, porque ele está carregado de adrenalina, esse corpo, e o óxido nítrico está lá embaixo. Então ele beija, ele faz tudo, ele está ali, ó. Ele está prestando atenção, ele está palpando. E, gente, quanto mais você fizer isso, menos esse pênis responde. E aí você precisa o quê? Se entrega. Se entrega. Eu digo que o pênis acompanha a emoção do seu dono. Quanto mais o seu dono tiver ali, envolvido, mergulhado nos prazeres daquele encontro... Esquece as coisas do trabalho. Esquece tudo. Ele tá lá, ó. Ele tá lá, senso de presença, aqui e agora. Eu tô beijando, eu só sou língua, eu só sou boca, eu só tô... Põe aquela música, né, sentindo Cris? o cheiro, bota a música, sente. As sensações, né? Aí olha para a fisiologia. Quanto mais ele está assim, Marcelo, mais acetilcolina ele produz. Quanto mais acetilcolina ele produz, mais óxido nítrico ele produz. É isso que fisiologicamente esse corpo precisa. De quantidades altas de acetilcolina, quantidades altas de óxido nítrico, consequentemente, aquelas artérias penianas robustas, levando a enxurrada de sangue para aqueles corpos cavernosos que estão relaxados, Que maravilha. lindos, para receber aquele sangue, ó. Uau! Olha que coisa linda, né? Maravilhoso. Cris, que bom que você está aqui. Fala um pouquinho dessa pós-graduação aí, que eu sei que você está encabeçando, e também dos teus livros, para o pessoal poder ter esse conhecimento aí, já que a gente está quase no finalzinho. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Primeiro, é um prazer, né, imenso, assim, esse convite, eu digo que isso é um prazer imenso. Trabalhar com aquilo que a gente gosta, né, Marcelo? Não importa se a gente atendeu hoje o dia todo. Os olhinhos da Cris brilham, né? Na hora que a gente fala sobre isso, brilha. Atendi o dia todo hoje, Marcelo, bora lá de noite terminar. Eu também. Terminar a noite aqui, ó, que delícia. Muito bom. Esse orgasmo coletivo, falando de coisas que são importantes, que tem muita ciência e que é imprescindível que cada vez mais o profissional da área da saúde busque uma pós-graduação, busque mais conhecimentos. Então, hoje a gente tem um leque muito grande de cursos nesse sentido. Vamos ter uma nova turma de pós em sexualidade humana. Então, assim, busquem esses conhecimentos. Onde fica esse curso? Só para falar o nome assim, para o pessoal saber. Tem o meu curso de capacitação. Claro, fala aí. Tá? Ele é um curso que hoje a gente ministra em várias cidades do Nordeste. Atualmente, eu estou com 2 turmas em Recife, uma em Aracaju. Sexta-feira mesmo eu estou em Aracaju e outra aqui em Maceió. Então, qualquer coisa, depois procura lá o Instagram, é doutora Cris Cavalcante, e o canal do YouTube também. Vamos deixar você linkado Cris, com o Star CH. Médico. O pessoal vai achar a doutora Cris Pronto. Cavalcante. É muito importante que vocês busquem esses conhecimentos. Um dos livros, o mais recente, é O Poder da Sexualidade, O Poder do Sexo no Mundo dos Negócios, que é esse aqui. Que inclusive tem uma palestra assim, fantástica com essa temática. É uma outra temática, Marcelo. Acho que vale a pena qualquer dia a gente conversar sobre isso. Vai ter parte 2, parte 3, parte 4. Aqui tem muita coisa para conversar. Eu amei. Nessa temática, eu falo também das disfunções, mas principalmente sobre o poder sexual pessoal, como essa energia da nossa sexualidade, ela pode propiciar e ser uma alavanca para aumentar a nossa produtividade, a nossa motivação. Também, né? Tudo, gente. Tudo vem dessa base, que é a energia da nossa sexualidade. E quanto mais a gente sabe lidar com ela de uma maneira construtiva e saudável, mais sucesso a gente atinge na vida como um todo. E os outros títulos, quais são? Só para o pessoal poder procurar. Faxina Sexual, Jogando os Entulhos na Lixeira. E o outro é um guia prático de terapia sexual. Maravilha. A gente tem que ler, pessoal. Vamos tentar aí, né, cada vez mais nos aprofundar nesse tema que é tão bacana, sexualidade, sexologia. Eu acho que não só para os médicos, mas é para todo mundo, para a sociedade, né? Verdade. Uma sociedade que goza. Exato. É muito mais feliz, né? Muito mais produtiva, isso aí, muito Cris. mais abundante, muito mais próspera. É como a gente está aqui hoje, né, Cris? Exatamente. Né? Não é fazendo inveja, não, mas a gente é feliz porque ó, a Amanda tá ali, a Milton tá ali. E, né, eles são prova disso, na verdade. Exatamente. Já são nossos estímulos aqui, ó. É isso aí. Coisa mais linda do mundo. Cris, obrigado mais uma vez. Que prazer, meu amor. A gente vai brindar com a caneca, tá? Vamos brindar com essa caneca. Pessoal, então, olha, muito obrigado. E esse Star Médico é uma delícia. Não esqueçam de seguir o Instagram, @starmedic.podcast. E é isso aí, tamo junto. Obrigado, Cris. Valeu. Gratidão. Tchau, tchau. Muito bem, plateia! A Cris arrebenta, Cris. É lógico, porque essa mulher aqui, essa mulher é um torpedo de submarino.